eu sou o Domingos da Excer e eu quero falar para você um pouquinho aqui como é que está sendo a prova de eletrônica. A prova de eletrônica é dividida em 3 etapas: design de hardware, programação embarcada e detecção de falha e reparo. A prova de design de hardware ela é dividida também em 3 etapas: etapa de projeto de circuito, layout de placa, montagem. Falando um pouquinho da prova de design de circuito, vou contar para vocês como é que foi a prova desse ano. A gente fez uma prova que na verdade era composta de 3 tarefas. A primeira tarefa era o desenvolvimento de um circuito usando amplificadores operacionais para poder fazer a leitura de um PT100, de um termistor para medida de temperatura, e esse circuito deveria entregar na saída um sinal de tensão de acordo com a resistência, que obviamente varia em função da temperatura. Então a gente pediu um projeto de um circuito que fosse capaz de entregar um sinal que trabalhasse ali de 0 a 60 graus, o que correspondia na saída desse circuito um sinal entre 1 e 3,3 volts. Para isso, o aluno tinha que desenvolver o circuito utilizando amplificadores operacionais e colocar ali ajustes de zero e span, ou seja, de fundo de escala e de topo de escala. Então os alunos deveriam fazer esse projeto e depois simular e apresentar esse resultado. A segunda tarefa dessa prova foi o desenvolvimento de um circuito eletrônico para fazer a multiplexação de 4 displays de 7 segmentos. Então a gente tinha ali os displays de 7 segmentos do tipo cátodo comum e deveria ser feito o desenvolvimento ali da ligação desses displays de forma chaveada entre eles, utilizando ali o circuito chaveador, para poder atender a um determinado requisito que vinha no diagrama de tempo. A terceira prova era basicamente fazer um circuito para a carga de um capacitor, mas de uma forma um pouco especial. A gente tinha uma alimentação de 5 volts, deveria fazer um circuito para carregar um capacitor que seria responsável pela alimentação de um relógio calendário na ausência da tensão de 5 volts, e tinha alguns requisitos ali, como por exemplo, esse circuito não poderia consumir carga do próprio capacitor, esse circuito tinha a meta de ter o menor custo possível, e aí, dado um certo conjunto de componentes que foi apresentado, o aluno desenvolveria ali a eletrônica necessária para poder fazer a carga desse capacitor. Então essas 3 provas, todas elas exigiam projeto de circuito, simulação e a apresentação das evidências de que ela funcionava, para a gente poder avaliar e, em cima disso, pontuar conforme um esquema de marcação já definido. Para saber mais sobre as outras provas da modalidade de eletrônica e da modalidade Indústria 4.0 que a Excer está participando esse ano, continue seguindo aí nos nossos vários canais e redes sociais.